Alô? Pessoal, bom dia. Muito obrigado por mais uma presença aqui no CIP100. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber o pró-reitor de graduação do ITA, o Carlos, além de tudo, meu amigo, como a gente estava relembrando algumas dificuldades que já passamos juntos. E quero agradecer ao Carlos pelo... Sei que o tempo dele é super apertado e ele teve essa meia hora, uma hora que vai ficar aqui com a gente para bater um papo com vocês, contar da pesquisa interessante de redes que ele faz lá com o grupo do ITA e também dar um starting diferente no ensino de computação, a parte de programação, que todos que estão aqui presentes, em menor ou maior grau, já trabalham ou trabalharam com a parte de programação, já viram alguma coisa de redes. Então, eu acho que vai ser bastante proveitosa a palestra que ele vai dar aqui. Eu vou passar um breve histórico do Carlos. Na verdade, é grande, a gente fiz um resumo rápido aqui. O Carlos Ribeiro, cujo título da palestra de hoje é A Pesquisa em Redes Complexas no Air Group, no ITA. Ele é engenheiro de comunicações pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, mestre em Engenharia Elétrica pela COP, do Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e PhD em Engenharia Eletrônica pelo Imperial College, na Universidade de Londres, uma das mais prestigiadas do mundo. De 98 a 99, ele realizou pós-doutoramento no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e desde 99 é professor da Divisão de Ciências de Computação, lá no ITA também, onde realiza pesquisa e desenvolvimentos na área de inteligência artificial, sistemas multirobô e ensino de engenharia. Foi coordenador da Comissão Especial de Redes Neurais da Sociedade Brasileira de Computação, é pesquisador do CNPq desde 2001 e consultor ad hoc da CAPES, CNPq, FAPESP e INEP. Atualmente é pró-reitor de graduação, lá do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e também foi diretor das SBA, Sociedade Brasileira de Automática, onde trabalhamos juntos por uns 3 anos, mais ou menos 3, 4 anos, também apagando incêndio para tudo quanto é lado. Carlos, obrigado, o auditório é seu, a palestra é sua, fica à vontade, tá? Bom, obrigado ao Marco pela apresentação. É satisfação estar aqui no INSPER. Não é a primeira vez que eu venho. Sempre que eu venho é muito agradável ver as iniciativas do INSPER, especificamente na parte de ensino, que é a parte na qual estou muito envolvido atualmente, né, como pró-reitor de graduação. Hoje o Marco fez um tour comigo, visitando os laboratórios, espaços, etc. Então, aproveitem, né, o que vocês têm aqui, porque é um ambiente de primeiro mundo. Tá? A administração da escola e seus professores estão de parabéns pelo uso desses espaços e, enfim, e vocês, alunos, devem aproveitar essa oportunidade. Só que hoje eu não vou falar sobre educação. A gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa em redes complexas que é feita no grupo Air Group, que é um grupo de Artificial Intelligence and Robotics, né, robótica e inteligência artificial, que eu coordeno lá no ITA já há alguns anos. E ficaria muito maçante entrar em detalhes técnicos das pesquisas realizadas, então eu vou falar sobre coisas um pouquinho mais gerais, o conceito, o contexto da pesquisa, por que ela é importante, algumas implicações interessantes que a gente tem obtido a partir dos resultados alcançados, né? Então, basicamente, vou fazer uma pequena apresentação sobre o grupo, fazer uma pequena provocação, talvez com algum nível de interação com vocês, sobre como o nosso mundo é pequeno, né? Falar um pouquinho sobre alguns aspectos da área da sociologia, chamada sociometria, que é basicamente sociologia quantificada, algumas preocupações, métodos e problemas, as armas. Isso vai dar uma contextualização histórica para uma abordagem que tem sido prevalente nos últimos 10 a 15 anos na computação, que é a abordagem baseada em redes complexas.
né? Combina elementos da física teórica com alguns elementos da sociologia que já eram estudados, mas que foram melhor formalizados e que servem como base teórica e conceitual para aplicações que eu vou apresentar para vocês. Basicamente 3, uma aplicação em controle de topologia, algo que envolve redes de comunicação, vou apresentar apenas conceitualmente a ideia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre adaptação, num contexto de sistemas multi-robô, e depois sobre detecção de comunidades, aí um aspecto mais ligado a sistemas dinâmicos, num certo sentido, mas mais fortemente, e aí vem um aspecto interessante da interdisciplinaridade da área, com algumas implicações interessantes para a própria sociologia, como a gente vai mostrar depois. E depois concluir apresentando 2 ou 3 desafios, tem muitos outros, né, mas que eu acho que são particularmente relevantes nessa área. O nosso grupo é um grupo de pesquisa que está instalado naturalmente no ITA, né, em São José dos Campos, a teóricos 90 quilômetros daqui, e que, na verdade, representam 3 horas de carro, né. A gente trabalha com adaptação em sistemas multiagente. Quando a gente fala de multiagente, a gente pode falar de uma rede de robôs, de uma rede de comunicações ou de uma rede social. Então, os agentes podem ser, numa rede social, os indivíduos que a compõem, numa rede de comunicação, as entidades que se comunicam, e, naturalmente, numa rede de robôs, os próprios robôs. A gente trabalha também muito com aprendizado de máquina, com detecção de comunidades, é um conceito particularmente importante para o estudo de redes sociais, mas que é aplicável também às chamadas redes tecnológicas de robôs ou de comunicações. O nosso grupo atualmente tem 2 professores, 2 pós-doutorandas, 3 doutorandos e 4 mestrandos que trabalham em tempo. Os professores, obviamente, não, né? A gente tem que ficar trocando de chapéu toda hora, mas as pós-doutorandas, os doutorandos e os mestrandos trabalham em tempo integral em atividades do laboratório. E a gente tem algumas cooperações com algumas instituições nacionais. Internacionalmente, a gente tem uma cooperação muito forte com a Universidade de Modena e Reggio Emilia, na Itália. Uma cooperação que já vem se mantendo há pelo menos 5 ou 6 anos, especificamente na área de controle distribuído, que é relevante para sistemas multi-robô, e com a University of Central Florida, nos Estados Unidos, com quem a gente trabalha em redes de comunicações e também em sistemas multi-robô. Vocês conhecem essas pessoas, né? Esse da esquerda é um rapaz, o nome dele é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, né? Bem conhecido de vocês. A do meio é a Natalie Portman, atriz, e à direita, Elvis, um dos mitos do rock, né? O que essas pessoas têm em comum, além do fato de serem famosas? Alguém sabe dizer? Vocês não vão acertar, mas então a gente faz a pergunta porque é importante para a gente criar uma interação. Vocês sabem o que eles têm em comum? Bom, são famosas, mas não tem nada a ver o que elas faziam, né? O Elvis era cantor, às vezes fingia que era ator também. A Natalie Portman é uma atriz e era uma pesquisadora, não sei se vocês sabem disso. Ela é formada em psicologia e fez um doutorado em psicologia, inclusive escrevendo um artigo com o orientador dela, que foi orientado por um prêmio Nobel. Então, tinha uma carreira acadêmica respeitável que resolveu deixar para seguir a carreira de atriz. E o Pelé, jogador de futebol super famoso, né? Mas, aparentemente, essas pessoas não têm muito em comum. Vocês conhecem esse cara também, não conhecem? Kevin Bacon? Está em todos os filmes, né? Quase todos, né? Ele e um outro chamado Christopher Reeve, já falecido, que era o Super-Homem na primeira versão. Vocês não esperavam por essa, né? Uma palestra sobre cinema. E tem um negócio interessante, uma brincadeira interessante, chamada o Oráculo de Bacon. Alguém já ouviu falar do Bacon Oracle? Ninguém ouviu falar? Então vamos lá, isso é bem bacana. Pense em um ator. Se esse ator tiver trabalhado num filme com Kevin Bacon, o número de Bacon dele, o Bacon Number, é 1. Se esse ator trabalhou com alguém que trabalhou com Kevin Bacon, o número de Bacon dele é 2, e assim por diante. Obviamente, o número de Bacon do próprio Kevin Bacon, que trabalhou com ele mesmo, e trabalha sempre com ele mesmo, né, é 0. Entenderam o conceito, né?
Vejam que coisa interessante. Esses dados são de 3 ou 4 anos atrás, então é possível que os números tenham mudado. Mas o número de bacon da Natalie Portman é 2. O número de bacon do Robert De Niro é 1. Robert De Niro trabalhou em filmes com Kevin Bacon. Alguém sabe qual? Não vem ao caso agora. O Elvis Presley trabalhou com alguém que trabalhou com Kevin Bacon. O Pelé fingia que era ator, né? Vocês sabem disso, né? Ele tem um filme famosíssimo, aquele... Qual é o nome? Aquele que é um grupo de jogadores que trabalham, que tem um negócio lá com... fogem de um presídio nazista, um negócio desses. Pelé, o Ardiles, que era jogador da Argentina, trabalha nesse filme também. É um filme bem engraçado, pelos atores, né? O Pelé tem um Bacon number 2. O Pelé trabalhou com um ator que trabalhou com Kevin Bacon. O Zico, jogador de futebol, Bacon number 2. Fala aí um nome de um ator aí. Vamos entrar no site. Um desafio. Deixa eu ver se esse negócio funciona aqui. Eu não consegui abrir a página, mas acho que tem internet aqui, né, Marco? Vamos entrar no... Ops. Vai pensando aí no ator, tá? Um que você acha que tem um Bacon number alto. Não é possível que o Bacon number desse cara seja baixo. Fala aí. Morgan Freeman. Dois. Ele trabalhou em Outbreak com Conrad Bachman, que trabalhou em Tremors com Kevin Bacon. Pega mais pesado aí, tá? Quem? Ah, Maísa, aquela do Silvio Santos, aquele negócio. Não, aí não. Ela não deve estar no Internet Movie Database. Vamos entrar com alguém, talvez... Quem? Como é que escreve? Wilson. Aqui ele. 2. Vamos pegar mais pesado? Sei lá. Rodolfo Valentino. Boa. Rodolfo. Será que ele está aqui no Internet Movie Database? Não está. Mas vamos pegar um brasileiro, Vicente Celestino. Década de 50, um filme famoso chamado O Ébrio, que ele era o... Vicente Celestino. Vicente Celestino está no Internet Movie Database. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. 4. Ele trabalhou com a Zizinha Macedo em 51, a Zizinha em 44 com Grande Otelo, Grande Otelo com Vittorio Gassman em 69, Vittorio Gassman com Kevin Bacon. É quase um desafio. Depois vocês entrem no Oracle of Bacon e tenta achar alguém com Bruce Lee. Boa. Bruce Lee. 2. Brincadeira, né? Impressionante, né? Ou seja, Kevin Bacon parece que está perto de todo mundo, né? Por que vocês acham que isso acontece, hein? Porque tem muito ator, né? Bom, em 67, um camarada chamado Stanley Milgram fez um experimento. Ele entregou cartas a pessoas em 2 estados americanos. A várias pessoas. E cada carta tinha que ser remetida a pessoas em um 3º estado. Só que a pessoa não era identificada por nome. Era identificada por profissão ou localização aproximada da residência dessa pessoa.
Então, o problema, não tinha internet na época, o cara teve que fazer isso mais ou menos desse jeito. Ele entregava, por exemplo, escolhendo vocês como candidatos, entregava uma carta para vocês. Na verdade, tinha o nome da pessoa, mas você não conhecia essa pessoa necessariamente. Essa pessoa era identificada por profissão ou localização aproximada. E você tinha que reenviar essa carta para alguém que você julgasse que estivesse mais próximo do destinatário. Não tinha o endereço desse destinatário. Ou seja, você entregava a carta a um conhecido na esperança de que esse conhecido repassasse a carta para uma outra pessoa que conhecesse o destinatário. E o objetivo do experimento era você alcançar o destinatário com o número mínimo de reenvios. O Milgram fez esse experimento de forma intensiva e extensiva, ou seja, com várias cartas, várias pessoas enviando, e a mediana de reenvios obtido foi surpreendente, apenas 5 reenvios. Sinalizando, sugerindo, isso não foi obviamente provado formalmente, mas a gente vai ver daqui a pouco uma quase prova disso, de que uma pessoa qualquer nos Estados Unidos, com informação mínima, profissão, localização aproximada, localizaria, acharia essa outra com apenas 5 reenvios. Daí veio aquela ideia dos 6 graus de separação, que é decorrente de outros experimentos realizados depois, entre quaisquer 2 pessoas no mundo. Ou seja, você não está mais do que 6 hops, 6 saltos, através de conhecidos para chegar a qualquer outra pessoa. Existe um modelo formal que explica isso, que é o chamado modelo Small World, desenvolvido por 2 cientistas, o Watts e Strogatz. Isso aí virou um paper na Nature, tal o impacto dessa pesquisa na época, final da década de 90. E o que eles mostraram é que um modelo simples de construção de uma rede de relacionamentos explica que em redes sociais, em que você conhece pessoas geograficamente próximas em geral, ainda assim é possível você alcançar mesmo pessoas que estão distantes e que não estão no seu círculo de relacionamento. Então, o que eles mostraram fundamentalmente foi o seguinte: a partir de um modelo regular, um arranjo regular, imagine que isso aqui são indivíduos, você, a partir desse arranjo regular, faz uma reconexão das ligações. Você, com uma determinada probabilidade, vai percorrendo indivíduo por indivíduo e vai refazendo conexões de forma aleatória. Se você refizer as conexões de forma aleatória múltiplas vezes, você vai chegar numa rede completamente aleatória. E o que diferencia estruturalmente essa rede regular dessa daqui? A regular, você tem estrutura local. Você tem agrupamentos locais bem definidos. É o que acontece nas nossas redes sociais. Os nossos relacionamentos sociais, em geral, são relacionamentos locais, onde localidade pode ser definida por classe social, distância física, etc., mas existe uma estrutura. E uma rede completamente aleatória não tem nenhuma estrutura local, mas tem vários atalhos, várias trajetórias, vários caminhos, ou paths, ou hops, que ligam nós que originalmente estariam distantes entre si. O que o Watts e o Strogatz verificaram é que entre esses 2 extremos existe uma situação, quando você tem a aleatoriedade das ligações não muito alta, existe uma situação em que você mantém a estrutura local e, simultaneamente, consegue gerar esses atalhos. Essas redes, que a gente chama de redes Small Worlds, elas combinam, portanto, 2 características. Elas estão nessa região aqui, ó, probabilidade da ordem de 0,03, 0,04 nesse gráfico. Isso daqui é o que a gente chama de coeficiente de agrupamento. À medida que você aumenta a probabilidade de reconexão, a estrutura é menos agrupada, você tem menos estruturação na rede, então o teu coeficiente de agrupamento, que é essa linha aqui, vai caindo. E essa linha, esses pontinhos aqui, esse X, esqueçam esses pretos, a gente não vai tratar deles. Esses X são o caminho médio mínimo. Numa rede que está totalmente estruturada, para você chegar do outro lado da rede, no nosso disco, você tem que ir passo a passo. Demora para você chegar. Você precisa colocar conexões aleatórias, atalhos para chegar rapidamente do outro lado e aumentar
diminuir o tamanho desse caminho médio. Então, à medida que você aumenta a probabilidade de reconexão, o caminho médio mínimo vai caindo. Tem uma região aqui, ó, em que você ainda tem alto grau de agrupamento e um caminho médio mínimo já... Caminho médio máximo, desculpa, falando mínimo máximo. Já lá embaixo. Essa é a região em que se formam as redes Small World, que justificam, de certa forma, o modelo de redes sociais que a gente tem. É claro que as redes sociais reais não são formadas dessa forma, mas o que o Watts e o Strogatz mostraram era que era possível realizar ou montar uma rede com características sociais, em que você tem algum coeficiente de agrupamento e, ao mesmo tempo, atalhos para nós distantes, através de um método computacional. Uma contribuição da computação para tentar explicar um fenômeno social. Muitos outros modelos surgiram depois desse, mas esse foi o modelo pioneiro, e aqui, para a gente motivar, coloca só ele. Na verdade, o estudo desses fenômenos sociais ele existe desde os anos 30. E a preocupação fundamental da ciência, no caso a sociologia, tem sido a análise dessas redes sociais, né? A área que matematicamente tenta analisar redes sociais é a sociometria, através de vários métodos e através de uma interdisciplinaridade entre sociologia e estatística. E que métodos são esses? Tem um catatal de métodos que o pessoal da área de sociometria classicamente usa, desde os anos 30. Desde estruturas como sociogramas ou técnicas como block modeling, até a utilização dos chamados grafos de dependência, com informação coletada como? Do jeito mais rampeiro que você imagina. Surveys e questionários. Ou seja, você sai procurando as pessoas, você conhece fulano, fulano conhece cicrano, e vai montando a tua rede social. Tá ok? Agora, qual é o problema? Até o advento da computação intensiva, década de 90, 90 e pouco, quando você começa a ter clusters de computação paralela de maneira um pouco mais forte, o que acontecia? Se eu chegar para vocês e falar, olha, faz um questionário aí de 20 perguntas a todos os alunos do INSPER, para avaliar quem conhece quem trabalha em que área, qual é a idade, de que gosta, qual é o time que torce. Faço essa pergunta para um de vocês. Quanto tempo vocês acham que vocês vão levar para concluir essa pesquisa? Ah, é só botar um formulário na internet. Quem vai responder? 10%? 15%? Você vai ter que gerar toda uma política, uma estratégia de aquisição da informação que não é simples. Mais do que isso, quando você fala de questionários, quando você envolve a pessoa numa pesquisa, existem questões éticas também que têm que ser levadas em conta. Que tipo de pergunta você pode fazer? Se a pessoa te autoriza a colocar os dados pessoais dela da pesquisa, mesmo anonimizados. Então, não é fácil você gerar isso aqui. E essas dificuldades históricas fizeram com que, na grande maioria dos estudos realizados, as redes fossem muito pequenas, tornando, portanto, difícil a extrapolação para redes sociais reais, que são enormes. Para vocês terem uma ideia, um dos estudos mais famosos em sociologia antes do advento das técnicas computacionais é uma análise sobre um clube de karatê, caracterização das redes sociais no clube de karatê, a chamada Karate Club Network, que tem da ordem de 50 nós. Então, uma rede muito pequena para você extrapolar uma análise estatística. Então, os problemas eram a confiabilidade de dados, a própria natureza dos questionários, analisar as propriedades em redes realmente grandes e também determinar fronteiras. Se você quer fazer uma análise de uma rede de amizade, você tem que quantificar o que é amizade. Você tem que, de alguma maneira, definir o que significa A ser amigo de B. Esse entendimento é comum a todos os indivíduos da rede? Em geral, não. Então, você tem um problema aí. Aí entraram física e matemática. Dois camaradas, ambos húngaros. Os húngaros são muito bons em matemática. Isso é histórico, não sei porquê, talvez o sistema educacional deles ou uma tradição. Geraram uma teoria para grafos aleatórios que virou base para alguns desenvolvimentos que a gente vai comentar daqui a pouco. Apareceram os modelos de epidemia e busca, ou seja, uma aplicação prática evidente, por exemplo, em questões ligadas à saúde pública. Apareceram teorias na física que ajudavam a explicar a propagação de modelos em modelos epidêmicos, por exemplo, e várias técnicas para sintetizar fenômenos. Esse aqui é o Erdős. Tá? O Erdős, um dos grandes matemáticos da história. Existe um Erdős number. Assim como existe um Bacon number, existe um Erdős number.
O Erdős number é, se você tem um artigo escrito com Erdős, seu Erdős, ele é se não me engano, ele ganha do Gauss. Já ouviram falar do Gauss, né? Ele tem mais artigos publicados do que o Gauss. Já faleceu, senão continuaria gerando artigos. Então, Erdős number 1 publicou um artigo com Erdős. Erdős number 2 publicou um artigo com alguém que publicou com Erdős. E existe um Erdős-Bacon number. É sério. Você soma o número de Erdős com o número de Bacon. Quem tem um Erdős-Bacon number baixo, atira para todo lado. Artes e matemática. Vocês sabem quem tem o Erdős-Bacon number mais baixo? Já falei dela. A Natalie Portman. Contribuições da sociologia. Nem tudo é problema. Formação de grupos, identificação de relações de amizades, etc., são problemas relevantes em sociologia que tiveram teorias avançadas. Os métodos quantitativos de campo, a evolução dos questionários, dos sociogramas, etc., e a proposição de problemas. Também temos contribuições da computação, na parte de simulação de processos e, principalmente nos últimos anos, nessa questão da análise quantitativa em larguíssima escala. Hoje, com os recursos computacionais que você tem, com o advento de redes sociais, embora seja muito questionável o significado de uma rede social virtual como representação de uma rede social real, certo? Mas, enfim, hoje você consegue fazer análises muito mais, em escala muito mais ampla. E as várias ferramentas de visualização, coloquei aqui só 3 que são mais ou menos básicas, mas existem várias outras e que podem ser utilizadas para visualizar fenômenos nessas redes sociais. Então, pessoal, como é que essa área de redes sociais complexas evoluiu ao longo do tempo? Ela combinou os elementos da sociologia, com todo o desenvolvimento de sociometria desde os anos 30, que eu já mencionei, com a parte computacional, principal contribuição sendo a questão da escalabilidade, a possibilidade de você trabalhar com sistemas ou com redes muito grandes, e a consistência e formalização trazidos pela física e pela matemática. Tá, ok? E a inteligência computacional, né, que é a minha área, ela contribui como? Trazendo os conceitos clássicos da inteligência computacional, aprendizado, reconhecimento de padrões, classificação de estruturas, sobre uma base comum que está hoje formalmente muito bem estabelecida, embora seja uma área ainda cheia de problemas a serem estudados. Tá? Uma interação interessante entre a inteligência computacional e os modelos de redes sociais complexas, que a gente não vai tratar aqui, é a utilização das técnicas de redes sociais complexas para analisar a relação estrutural, ou seja, analisar dados não apenas de forma estatística ou quantitativa, mas considerar também as relações existentes entre essas variáveis ou entre esses dados. Né? Então, é uma contribuição importante e isso tem sido particularmente relevante no mundo atual, em que você tem uma massificação, a quantidade de dados disponíveis a serem analisados em todos os campos, absolutamente gigantesca. Então, vamos falar de alguns probleminhas que a gente tem tratado, tem considerado, só para dar uma ideia dessas aplicações. Tá? Primeiro, vamos falar do conceito de redes de comunicação híbridas. O que são essas redes de comunicação? É um conceito que já é conhecido em teoria de redes, embora ainda seja algo não implementado em larga escala, mas é basicamente a combinação do que a gente chama de uma rede ad hoc. Uma rede ad hoc é uma rede em que cada nó não tem um papel pré-definido. Exemplo claro, tá? Contra-exemplo básico. Uma rede em que você não tem cliente e servidor. Todo mundo pode ser cliente, pode ser servidor, dependendo da ocasião ou dependendo do arranjo topológico da rede num dado momento. Conceito que é particularmente importante quando você considera, por exemplo, redes móveis. E a rede híbrida, além dessa rede ad hoc, tem os chamados pontos de injeção, que são aqueles nós da rede que vão ser responsáveis pela comunicação de alta intensidade ou que requer uma alta largura de banda. Por exemplo, você tem que se comunicar com uma estrutura
com a rede principal que está trafegando uma quantidade maior de dados. Então, esse tráfego vai ser feito por esse injection point, por esse ponto de injeção, que, por sua vez, tem a função de distribuir a informação para os outros nós da rede ad hoc. Tá? Essa estrutura com a qual o ponto de injeção se comunica é o que a gente chama de backbone da rede. Tá? O que a gente conseguiu fazer, usando a teoria de redes complexas, foi uma combinação de algoritmo que define agrupamentos, com ligações de longa distância entre os pontos de injeção e um algoritmo para remoção local dos nós eficientes, obtendo uma rede, no final das contas, dinâmica e com características de mundo pequeno, localmente agrupada e globalmente com poucos saltos, poucas ligações necessárias para você alcançar qualquer ponto. Então, quando a gente fala de eficiência global, a gente está falando da capacidade de você se comunicar com quem está longe. Eficiência local, capacidade de localmente se comunicar. Por que a eficiência local do ponto de vista de engenharia? A eficiência local é importante do ponto de vista de engenharia. Porque se um nó se desconecta por alguma razão, uma falha, a comunicação pode rodar pelos demais nós. Ou seja, você não destrói a capacidade comunicativa da rede se você mantém uma estrutura local redundante. Tá, ok? Aqui a gente tem um vídeo, dois vídeos. O primeiro que mostra essa técnica de manutenção da eficiência local através da geração em tempo real, em tempo de execução. Vocês vão ver os nós se movimentando e algumas estruturas com a quantidade máxima de nós se mantendo conectadas ao longo do tempo. O algoritmo é completamente local. O que significa? Não tem nenhum agente externo que está olhando a rede inteira. Os nós estão se comunicando entre si e uma estratégia de consenso baseado em cálculo de pesos mantém a estrutura que vocês vão ver. Os nós que vão aparecer em vermelho são aqueles que correspondem aos injection points. Os vizinhos dos injection points vão aparecer em amarelo e em verde os que estão a 2 hops. Então, o parâmetro desse algoritmo é o número de nós que você quer em cada rede. Desculpa, o número máximo de hops, o número máximo de saltos. E, dinamicamente, a rede vai se estabilizando. Então, você pode imaginar que isso aqui a gente usa o chamado modelo de random walk, são nós que estão se movimentando, pode ser uma rede de transporte, pode ser um monte de gente com telefone celular andando, e dinamicamente você vai alocando as estruturas, as pequenas estruturas de comunicação, evitando que você tenha muitos nós numa única estrutura, porque muitos nós numa única estrutura significa o quê? Excesso de tráfego, né? E definindo dinamicamente quem são os injection points. Reparem que os injection points vão mudando ao longo do tempo. A ideia é de você ter uma estrutura dinâmica de adaptação. Um outro exemplozinho é quando a gente pega essa estrutura e introduz as ligações de longa distância. Então, aqui é o outro algoritmo que combina esse de definição dos agrupamentos com as ligações de longa distância. A gente fez uma análise experimental dessa técnica e essa estrutura que você... Então, esse é um resultado que a gente obteve já há uns 2 ou 3 anos e, é claro, isso aí evoluiu para outros desenvolvimentos que foram feitos posteriormente, que aqui a gente não tem tempo para detalhar demais. Mas um desses desenvolvimentos foi um estudo em robótica, em que a gente considera a sensibilidade de redes a ataques direcionados. A ideia aqui é a seguinte: a gente já sabia, através de alguns estudos prévios, que a iminência de queda da eficiência global, ou seja, você perder a capacidade de fazer comunicação de longa distância, nem sempre é detetável por uma análise puramente baseado no conceito que a gente chama de centralidade, ou seja, você analisa a estrutura da rede e evita que os nós mais centrais, aqueles de grau mais alto, que estão ligados a mais nós, sejam retirados. Isso nem sempre funciona, essa estratégia. Então, a gente começou a considerar medidas de eficiência locais para adaptar a topologia dessa rede antes da queda da eficiência.
E a base para isso que eu acho interessante, eu acho que é legal vocês sempre considerarem na formação de vocês, como alunos, levar em conta que, às vezes, a origem da ideia pode vir de uma outra área. E, no caso, isso aí foi um trabalho de doutorado de uma ex-aluna minha, que agora é uma pós-doc. O conceito de vulnerabilidade que ela usou foi derivado de uma área chamada etologia. Que eu coloquei ecologia, está errado. É etologia. Etologia, sabem o que é? Estudo do comportamento. Tá? Então, tem um conceito clássico em etologia, que é o conceito de colapso da sociedade. E o que se observa em etologia é que, por exemplo, manadas de animais, quando enfrentam situações de dificuldade, antes do estabelecimento do colapso, eles realizam uma mudança de comportamento, que é inesperado do ponto de vista de rotina dos animais. Então, por exemplo, uma manada de búfalos, assim que começa a diminuir a quantidade de água numa região, eles disparam, e aí por razões evolutivas ou comportamentais, uma mudança de comportamento e evitam que o colapso seja alcançado. Baseado nessa ideia, a gente desenvolveu uma técnica de detecção de vulnerabilidade de rede em que, antes da existência do colapso, o que é o colapso no nosso caso? A rede se desconectar. Antes da existência do colapso, uma técnica local avalia o potencial de colapso para cada nó, na sua vizinhança. Então, os nós verificam a situação da vizinhança e detectam aquele nó ali, vizinho meu, está em uma situação tal que, se ele perder mais conexões, ele pode produzir uma desconexão da rede inteira. Com base nisso, a gente desenvolveu um conjunto de técnicas, combinadas a uma outra técnica de manutenção de conectividade, um algoritmo que a gente desenvolveu com aquele grupo da Itália, e chegou a alguns resultados bem interessantes. Aqui é um estudo na área de robótica móvel. Times grandes de robôs que enfrentam a seguinte situação. Esse aqui é um exemplo em que o modelo dinâmico é bem básico. Tem uns obstáculos, uma estratégia de desvio de obstáculos, mas a gente não entrou em questões, para quem aqui trabalha mais na área de robótica, ligadas a detalhamento do controlador, etc. Então, são quase que agentes pontuais. Esse é um vídeo que mostra os resultados que a gente obteve. Então, o que você tem aqui são times de robôs, que é um time de robôs, esses tracinhos aqui são obstáculos, eles têm que chegar do outro lado. Isso aqui é sem a nossa técnica. E o que está acontecendo aqui? Esses robôs estão sendo atacados. Isso é uma rede de comunicação entre robôs. E os ataques significam, vou pegar o robô que está mais central nessa rede e vou desativá-lo. É um inimigo que tem o raio destruidor de robôs. Entendo da seguinte maneira. Mas você pode colocar isso num contexto mais realista. Uma rede de robôs em que, naturalmente, o ambiente sendo hostil ou por usura, um robô pode falhar. Certo? Então, se você não tem a técnica de controle da vulnerabilidade da rede, à medida que as falhas vão ocorrendo, claro, o tamanho da rede vai diminuindo, mas acontece uma outra coisa, perda da conectividade. Então, você tinha um grupo de robôs que se comunicavam, uma tarefa cooperativa. Eles perdem conexão, ao passo que, usando essa técnica que a gente desenvolveu, a perda de conexão não ocorre. Né? Quando a gente apresentou esse trabalho, a um congresso há um ano e pouco atrás, um colega que estava na plateia falou, legal, vocês estão adaptando um algoritmo de conectividade com um algoritmo de detecção de vulnerabilidade e estão mantendo essa rede de robôs conectada. Mas e se a minha tarefa for uma tarefa em que eu tenho que manter os robôs cobrindo uma larga área? Por exemplo, eles estão fazendo uma tarefa de inspeção e não devem ficar concentrados numa determinada região. Então, a gente progrediu um pouco nesse aspecto e fez uma outra proposta, um algoritmo que combinava também um controlador para a cobertura. E obtivemos, isso aí é resultado bem quente, a gente teve o artigo aceito faz um mês, mais ou menos, e a gente conseguiu desenvolver um outro algoritmo que, além de evitar situações de vulnerabilidade da rede que levasse à desconexão e manter os robôs conectados, também espalhava os robôs ao longo do tempo. Uma técnica também local, todas as técnicas são locais, não tem nenhuma técnica global aqui, também mantendo os robôs razoavelmente separados. Esse estudo está evoluindo e agora a gente está trabalhando também a questão do stealth, que é você caminhar com um grupo de robôs num ambiente hostil e ter que se desviar de regiões hostis, regiões em que pode haver algum perigo. Ops.
E para encerrar, uma última aplicação que eu queria colocar para vocês, e essa aqui é um pouco mais provocativa, é envolvendo um outro problema que a gente tem estudado, chamado problemas, na verdade, ligados a um jogo chamado Naming Game. Alguém já ouviu falar do Naming Game? É um jogo de consenso. É um jogo super simples. Imagina que você tem uma rede de agentes comunicantes, eles conversam entre eles, e cada um deles tem um repertório de palavras em sua memória. E eles se comunicam entre si. Seria, por exemplo, um modelo simplificado de alguém tentar convencer o outro a respeito de uma opinião. A forma mais simples de você ver isso é considerar essa versão do Naming Game, que é uma versão clássica, que eu apresento em seguida para vocês. Um falante tem um conjunto de palavras no seu repertório e o ouvinte tem um outro conjunto. Quando o falante diz uma palavra que o ouvinte não tem, o ouvinte acumula aquela palavra no seu repertório. O que isso significa na prática? Fulano falou alguma coisa, mas eu tenho, além dessa opinião que eu ouvi dele, outras opiniões que eu já ouvi. Então eu vou pegar a dele e vou armazenar aqui, mas não vou fazer nada com ela. E um sucesso é, fulano falou alguma coisa, cicrano ouviu e concordou, ou seja, ele já tinha a mesma palavra. Você tira todas as outras e fica só com essas duas. Isso é o Naming Game, na sua versão mais básica. Então, é um modelo simplificado de estabelecimento de consenso, tremendamente simplificado, reconheçamos, tá? De estabelecimento de consenso numa rede social através do uso de palavras. Você pode estender e viajar um pouco aqui e usar ou pensar nisso daqui como, por exemplo, um mecanismo para explicar como é que gírias são formadas numa sociedade. Por que uma determinada gíria aparece e outra não? Por que um jeito de falar aparece e outro jeito não aparece? Por que as pessoas falam com determinado sotaque e não outro? Por que determinadas palavras viram descritores de objeto? Claro que tem toda uma questão etimológica aqui que tem que ser estudada, mas esse conceito certamente se aplica. O que a gente fez? A gente incluiu... Bom, um conceito fundamental e conhecido na literatura é que esse naming game, se você deixar daquele jeito, numa rede de agentes, quase certamente, claro que vai depender um pouco da topologia, mas quase certamente vai surgir uma palavra consensuada pela rede inteira. Ou seja, uma única palavra vai fazer parte da rede inteira no repertório de cada um dos indivíduos. O que a gente conseguiu mostrar é que usando 3 atributos adicionais, um chamado confiança, que é uma medida de aumento da tua confiança em outros indivíduos à medida que você tem comunicações de sucesso com ele. Um conceito de incerteza nessa confiança. E um conceito de preferência por palavras compartilhadas no passado entre esses agentes. Com a incorporação desses 3 atributos de desenvolvimento de um modelo alternativo, a gente conseguiu uma coisa muito interessante. Tá? A gente conseguiu mostrar que comunidades são uma propriedade emergente do modelo. O que é uma propriedade emergente? Uns indivíduos estão falando entre eles e uma propriedade do sistema como um todo está surgindo. Que propriedade é essa? A detecção de comunidades. Aparecem comunidades e essas comunidades podem ser detectadas. Mais do que isso, a gente conseguiu mostrar que essa técnica produziu uma detecção de qualidade similar aos melhores algoritmos da literatura, e também é uma técnica de processamento totalmente local. Então, isso aí, se você exerce um pouco a criatividade e começa a pensar a respeito, pode trazer implicações interessantes, inclusive para o uso de fenômenos linguísticos, com uma explicação computacional para o surgimento de fenômenos sociais. Mais detalhes, se vocês quiserem informação, esse artigo é um artigo que a gente também gerou esse ano, e tem mais detalhes nesse texto aí. Depois, no final, vou colocar umas referências. E, mês passado, é sempre bom colocar coisa recente, a gente conseguiu estender essa técnica para gerar comunidades. Ou seja, uma rede de agentes começa com um grupo de palavras aleatórias e você controla o processo de troca de comunicações de modo que comunidades sejam identificadas como comunidades diferentes e indexadas pelo quê? Pelas palavras que elas compartilham. Então, a gente observou o surgimento de uma comunidade que compartilha uma determinada palavra aqui, outra aqui, outra aqui. E como é que a gente sabe que isso aí são comunidades no sentido estrito, pelo menos no sentido computacional, teoricamente bem estabelecido? Porque
a distribuição delas segue o que a gente chama de uma power law, uma lei de potência. E isso é característico do surgimento de comunidades em redes sociais. Tá? Então, esse é um estudo que a gente publicou recentemente, ainda de forma bem sumária. A gente vai fazer algumas análises adicionais sobre isso, mas é um conceito interessante porque mostra que você pode induzir a formação de comunidades através da troca de palavras e um jogo de consenso. Então, pessoal, só para finalizar, eu imagino que aqui vocês tiveram uma visão bem heterogênea, né, de problemas diferentes envolvendo esses conceitos de redes sociais. Quais são os grandes desafios hoje? Tá? Os grandes desafios hoje são, primeiro, no que se refere aos métodos de análise, levar em consideração que a maioria das redes de interesse são redes em que vocês têm múltiplos níveis de interação. Por exemplo, se você considera uma rede social de pessoas que se conhecem, a rede que vocês formam, por exemplo. Eu poderia, além dessa rede, formar uma rede de pessoas que têm idade parecida, uma outra rede que relaciona as pessoas a partir de interesses profissionais. E como essas redes interagem? A gente não tem técnicas ainda apropriadas para fazer esse tipo de estudo, redes que a gente chama de redes multiplex, esse tipo de estrutura, ou redes multicamada. Outra questão aberta é a interação micro-macro. Várias das propriedades, por exemplo, a emergência das comunidades que eu acabei de mencionar para vocês, são propriedades que, a partir de uma estratégia local, aparecem como propriedades globais. Mas nós não dispomos ainda de técnicas apropriadas ou formalmente bem estabelecidas para definir como é que essas interações acontecem. Curiosamente, isso aí também é um problema clássico em sociologia. Existe todo um conjunto de linhas teóricas que analisa isso, e, claro, em física também é um problema clássico que levou, inclusive, ao desenvolvimento de técnicas, como, por exemplo, as técnicas do campo médio. E a outra questão, que está um pouco relacionada à interação micro-macro, é a globalidade das métricas, ou seja, eu estou estudando propriedades da rede como um todo e como é que essas métricas se relacionam com as operações que são feitas localmente. É a velha história. Você tem uma propriedade emergente, é algo interessante, mas do ponto de vista de engenharia, é interessante você controlar a propriedade emergente que você quer que seja obtida. Por exemplo, numa rede de comunicação, numa rede social, obviamente isso não faz sentido, mas numa rede de comunicação ou numa rede de robôs que tem que desempenhar uma determinada tarefa. Como eu controlo as interações localmente, de modo a ter a emergência de uma propriedade global, por exemplo, eficiência de comunicação, que seja do meu interesse. Ok? Bom, eu acho que deve estar todo mundo com fome. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Estão aqui algumas referências desse trabalho. O paladino da computação. Tudo bom? Boa tarde. Queria parabenizar o senhor pela ótima palestra, gostei bastante. Tema muito interessante. Eu queria perguntar uma coisa que um conhecido meu me recomendou perguntar aqui, se um aluno do ITA ele perde muito para um aluno do INSPER na questão de programação. Eu queria saber qual é a opinião do senhor a respeito disso. Botar o chapéu de pró-reitor agora. Eu não sei porque eu não conheço muitos alunos do INSPER. Eu conheço vários alunos do ITA, mas não conheço tantos alunos do INSPER. Eu acho que vocês poderiam fazer uma competição e verificar, Manda brasa, eu não sei. Eu imagino que vocês tenham, e sei que tem, não imagino, sei que tem uma formação de muito bom nível aqui. Agora, nem sei se é tão relevante fazer essa comparação. Tem espaço para todo mundo. A história da competição é brincadeira. Se fizer uma competição para gerar networking, joia. Agora, para ficar martelando a taça na cabeça do outro, estou fora. Próxima pergunta. Pessoal de engenharia. Alice.
Acho que o amigo dele perguntou porque o amigo do amigo perguntou e assim por diante, na verdade. É um small world e a pergunta chegou até aí. Mas só um comentário, eu acho que a questão da engenharia que você se referiu a respeito de tentar projetar operações locais que afetem o comportamento global, eu acho que ela vale muito, muito mesmo na questão das redes sociais mesmo, né? Porque alguém vai fazer essa engenharia. E aí você vê casos como esse da Cambridge Analytics, aí, alguém vai fazer engenharia de redes sociais se já não está fazendo e ter as ferramentas para identificar a emergência desses fenômenos, identificar a ocorrência deles, acho que é uma coisa que vai ser cada vez mais relevante, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Realmente, eu estou usando VPN desde aquela história. Entendeu? Não deixo mais a minha rede aberta. Eu cheguei a pensar em cancelar minha conta do Facebook. Aquilo ali eu acho que foi um negócio, e aqui a gente está conversando no ambiente acadêmico, e tem que expor opinião mesmo. Eu achei que foi uma pisada de bola terrível deles. Agora, são pioneiros, né? O pioneiro traz junto todo o fardo de contribuir para o estabelecimento de uma ética que, às vezes, as pessoas não conhecem ainda como estabelecer. Esse jogo aí, a gente fez um estudo, só para você ter uma ideia do potencial que você tem de produzir influência. Quando a gente desenvolveu a primeira versão do Name Game, um dos primeiros estudos que a gente fez era um estudo sobre a questão da rapidez da convergência do algoritmo, ou seja, em quanto tempo você chegava numa palavra consensual. Um ex-aluno meu, que aliás agora trabalha no Facebook, ele fez um estudo que mostrou que se você mantivesse um dicionário de palavras separado do jogo e injetasse periodicamente essa palavra no jogo, a palavra consensual virava essa palavra do dicionário. Se você extrapolar isso para um contexto de rede social, o que isso significa? Que você consegue induzir o consenso. Uma outra pergunta. Essa ideia de aumentar a eficiência do sistema através do estudo das suas conexões, isso me fez lembrar um pouco sobre redes neurais, sobre esse tipo de modelo mais conexionista, né? Você conhece algum trabalho nesse sentido, de tentar explorar uma rede que tem uma conexão... a maioria das redes que você observa, elas têm uma conexão razoavelmente bem estruturada, né, num problema de machine learning. Ou é coisa do tipo extremamente local, tipo redes convolucionais, ou são coisas totalmente globais, como uma rede plenamente conectada, né? Agora, com essas conexões de natureza local e global, parece ser interessante, né? Vocês trabalham alguma coisa nesse sentido, não? Essa é uma pergunta interessante e tem uma razão histórica para essa convergência ainda não ter ocorrido, né? A área de redes neurais, ela parte de um pressuposto de uma rede estruturada ou semi-estruturada, com um objetivo: realizar classificação de padrões, reconhecimento de séries temporais, etc. Então, toda a história de desenvolvimento da área de redes neurais foi feita com esse foco, inclusive com os avanços recentes, deep learning, etc. Mesmo em escala muito larga, você tem uma estrutura, né? Essa estrutura foi considerada ao longo do tempo. É claro, você tem 500 pequenas variações aqui e ali, mas o grosso da pesquisa ao longo do tempo é uma pesquisa que considera a estrutura da rede como pré-estabelecida e o estudo de melhorias em cima ou de escala ou de formas de você sintonizar os neurônios e as conexões, né? Então, estrutura pré-estabelecida e processamento nos neurônios ou nas conexões. A área de redes complexas se desenvolveu de uma forma diferente. Era trabalhar com elementos simples, idealmente uma estrutura homogênea, conexões simples, isso na origem, né? E prestar mais atenção na estrutura. Todo o trabalho originário do Erdős e do Reni foi usando um modelo de rede aleatória. Quando o Watts fez aquela proposta da rede semi-aleatória Small World, o pessoal começou a prestar atenção nessa questão das redes intermediárias, que não têm estrutura total e não são completamente desestruturadas. Então, a área surgiu em torno desse modelo semi-estruturado,
desses modelos semi-estruturados com características completamente diferentes. E não se prestou muita atenção, ou não se presta muita atenção ainda, ou ainda não se tem capacidade ou cabedal teórico para estudar, pelo menos de forma tão bem formalizada, as redes em que você dá importância à questão estrutural e também às características dos agentes, né? Tanto que, quando você pega uma definição de rede complexa, tem uma clássica do livro do Vega Redondo, que é a mais utilizada. Rede complexa é uma rede que tem uma estrutura não trivial, ou seja, nem totalmente aleatória, nem totalmente estruturada, larga escala e possível heterogeneidade entre os nós. Larga escala e estrutura não trivial, todo mundo estuda. Heterogeneidade entre nós, tem pouquíssima coisa ainda. Pessoal, alguma pergunta aí do fundão? Não? Obrigado, Carlos. Muito obrigado pela palestra. Muito bom.